Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos destacar a 29ª rodada do Campeonato Alemão e tudo o que aconteceu ao redor dela nos últimos dias. O que não faltou foi informações, não faltaram notícias extracampo sobre o que pode mudar, sobre o que vai mudar dentro dos clubes da Bundesliga nos próximos dias ou para a próxima temporada. Tem Hansi Flick pedindo para sair do Bayern de Munique, talvez na principal notícia do final de semana na Alemanha. Tem também a confirmação da troca de treinadores, a saída do Adi Hütter do Eintracht Frankfurt para o Borussia Mönchengladbach, que também foi confirmada nos últimos dias. O Hertha Berlim colocando todo o seu elenco em quarentena. Nesse domingo também surgiu mais uma vez a informação de que ganha força a ideia de uma Superliga Europeia e uma Superliga que, pelo menos segundo as informações que foram divulgadas nesse domingo, não teria participação alemã, não teria participação de nenhum clube da Bundesliga. E claro, as ligas nacionais já responderam enfaticamente que são contra essa ideia. E bom, para me ajudar a passar por todos esses temas, com destaque para os jogos da 29ª rodada da Bundesliga, eu recebo, como de costume, outros dois integrantes do Chucrute FC. Primeiramente, duas boas-vindas ao Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. E foi uma grande rodada, né, de Bundesliga, muitos gols, jogos interessantes dos principais times da ponta da tabela, e também porque a derrota do Frankfurt ela acaba, e do Wolfsburg também, ela acaba deixando um pouco mais aberta para as rodadas finais a questão das vagas da Champions, né? Principalmente com as vitórias do Leverkusen e do Borussia Dortmund. Então vai ser bem interessante poder estar discutindo futebol aqui com vocês. Pois é, se por um lado o título já ficou bem encaminhado nessa rodada, a briga pela Champions League ficou um pouco mais aberta, não é mesmo, xará Guilherme Monteiro? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute FC. Obrigado, xará. Olá, Vinícius, depois de um longo tempo. E até mesmo, de certa forma, a minha participação também aqui no programa, que já não vi há algum tempo. Essa rodada, de fato, foi bem interessante, né? Assim como a rodada passada nós tivemos diversos gols nessa rodada 29, e o Vinícius trouxe o destaque lá de cima, né? A gente também poderia destacar lá embaixo, né? Como alguns resultados também mantiveram algumas situações, né? Tem jogos em falta ainda, e a derrota, por exemplo, do Schalke, que quase sacramentou o rebaixamento. Se perder para o Arminia, já está rebaixado. Enfim, é uma rodada em que a gente vê afirmações, né, como a do Bayern, ressurgimento como o do Dortmund e quase que uma consagração de rebaixamento do Schalke. Pois é, a gente tem rodada no meio de semana, e se o Schalke for derrotado pelo Arminia Bielefeld, que também está ali na briga contra o rebaixamento, os azuis reais terão confirmados o seu rebaixamento para a segunda divisão. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes do Chucrute FC, a todos que acompanham o nosso trabalho. Nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Castbox, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, então você escolhe onde fica melhor para você acompanhar o Chucrute FC. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão e da Bundesliga. E vamos começar então a nossa discussão sobre a rodada da Bundesliga
com talvez o principal tema do final de semana. O Bayern de Munique dentro de campo venceu a equipe do Wolfsburg por 3-2, encaminhou o título da Bundesliga, abrindo 7 pontos para o segundo colocado com apenas 5 rodadas para o final. Só que fora dos gramados, a turbulência continua lá em Munique. Hansi Flick confirmou para a imprensa que quer sair do Bayern de Munique ao final dessa temporada, e o principal motivo para esse desejo é o seu relacionamento ruim com Hassan Salihamidzic, o diretor esportivo do Bayern de Munique. Flick não falou sobre esse relacionamento ruim com Hassan Salihamidzic, mas os principais veículos de imprensa lá da Alemanha já colocaram que esse é o principal motivo para a provável saída do Hansi Flick do cargo. Xará, Hansi Flick faz um grande trabalho sob o comando do Bayern de Munique, e a saída dele poderia provocar uma mudança enorme lá na Zebnerstrasse, não é mesmo? Sim, né? Principalmente em questão de dentro de campo, né? É um treinador que já deu a sua cara ao Bayern, já seguiu a linha principalmente do Jupp Heynckes, né? Um treinador também com conceitos e preceitos de jogo muito parecidos ao dele, e a gente não tem uma definição de substituto, mas seria apenas mais um integrante desse mercado bem modificado e até que inesperado de técnicos no verão alemão, né? Porque estava tudo muito certo os treinadores. A única mexida relevante seria o Marco Rose indo para o Dortmund e o Gladbach ficando à deriva, sem algum treinador para a temporada. Mas falando do Bayern em específico, realmente vai ser um peso muito grande, né? Ainda mais porque o Flick entende as necessidades do Bayern, de reforços, né? E o Brazo, pelo que a gente entende, não ficava meio que becando grandes contratações e de fato serem reforços para o time, né? Ficou basicamente, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, enchendo o time de baranga ou de refugos, como ele fez nessa temporada. Então é uma gestão interna de contratações muito ruim e que faz com que o Bayern tenha que, mesmo sendo contra a maior parte da diretoria, até mesmo dos torcedores, tendo que, não o próprio Bayern, mas o Flick optando por essa mudança, indo de contra o que pensam os bávaros e a sua torcida e a própria direção do clube. E assim, né, para a gente também desenhar qualquer futuro, a gente precisa também ter um nome, né, para a gente ver se aquilo vai bater de fato com o que tem sido empregado hoje. Já tem rumores de Alegre, enfim, também falam-se do Klose brigado com o Brazo. É um problema administrativo dentro do Bayern muito grande e que a gente não vê muito norte para o fim. E o norte possivelmente só viria de uma contratação de um treinador ou até mesmo a saída do Brazo, né? Já que pela direção do Bayern o Flick não sairia, ele ficaria no cargo e seguiria com o trabalho. Então até por isso pode ser também até que nas próximas semanas possa haver alguma saída do Brazo, e até noticiada pelo Sport One, tá? Que o Bayern não se definiu 100% dessa demissão. Talvez meça esforços para mantê-lo, o Flick no caso, e começar a se reconstruir do zero. Pois é, eu inclusive li uma notícia de ontem, né, do Sport One ou Sport 1, como preferir, contando um pouco dos bastidores, né, desse anúncio do Hansi Flick, falando que o treinador do Bayern de Munique tomou a decisão de pedir a saída do Bayern de Munique após a eliminação contra o PSG pela Champions League, anunciou esse desejo ao Oliver Kahn, anunciou também ao Rummenigge, 2 integrantes da diretoria do Bayern de Munique. Mas o que a diretoria do Bayern não esperava é que o Hansi Flick fizesse esse anúncio logo agora, depois do jogo contra o Wolfsburg. Estava marcada, segundo a diretoria do Bayern, uma reunião
para a próxima semana, depois dessa sequência de jogos que o Bayern vai ter agora, porque tem rodada no meio da semana, no próximo final de semana também tem jogo, e estaria marcada uma conversa entre Flick e a diretoria do Bayern para depois dessa sequência de 3 jogos. Por conta disso, nesse domingo, a diretoria do Bayern divulgou uma nota dizendo que desaprovava essa comunicação unilateral do Hansi Flick sobre esse desejo de deixar o clube ao final da temporada. Agora, também segundo essa notícia que eu li lá no Sport 1, a única forma de fazer o Hansi Flick mudar de ideia seria com uma demissão do diretor esportivo Hasan Salihamidzic. Mas a essa altura, depois de falar para diretores, de falar para jogadores, de falar abertamente sobre esse desejo de deixar o Bayern, acho difícil o Hansi Flick voltar atrás e treinar o Bayern de Munique na próxima temporada. E considerando, Vinícius, até o que aconteceu dentro de campo nos últimos jogos do Bayern de Munique, a gente nota a importância do Hansi Flick para o Bayern atualmente, porque é um elenco que está destruído nas últimas semanas, com diversos desfalques. Alguns de seus principais jogadores estão fora, como Lewandowski, Gnabry, Goretzka. E ainda assim a equipe se mantém altamente competitiva. Jogou de igual para igual contra o Paris Saint-Germain, acabou sendo eliminado pelo critério do gol fora de casa, e na Bundesliga contra um bom time do Wolfsburg, conseguiu uma importante vitória que encaminha o título da Bundesliga. Exatamente. Quando você fala muito bem da questão das lesões, ela é realmente um problema do time, mas a montagem do elenco do Bayern também ela é muito estranha, né? E aí por isso que isso vai na conta do Salihamidzic, né? Porque desde que ele também se tornou diretor do time, se enxerga um Bayern mais fraco em termos de elenco, em termos de estrutura, é que o núcleo do Bayern em si ele é muito forte, né? Os jogadores-chave que já estavam antes dele assumir o cargo, eles meio que mantêm, né, o altíssimo nível que esse time estabeleceu, sobretudo na Alemanha, né, onde é muito mais evidente isso. E eu acho que o trabalho do Hansi Flick ele acaba sendo muito meritório a partir do momento que no ano passado, quando ele assume, né, o time interinamente, né, e eu acho que a demora para ele ser inclusive confirmado como técnico, para mim já é muito paradigmático. Ele demorou bastante tempo para ser confirmado como o treinador mesmo da equipe. Foi, se não me engano, um pouquinho depois ou um pouquinho antes da pausa por causa do coronavírus. Então, assim, ele assumiu isso em novembro, né? E ele só foi, sei lá, ser confirmado em março. Então demorou bastante tempo. O que comprova que talvez a ideia inicial não era mantê-lo, né? Justamente porque também não é muito do comportamento, né, do tradicional do Bayern, que é um time que busca treinadores mais experientes, né? Então por isso que eu acho que o nome do Allegri, inclusive, acaba sendo muito... faz muito sentido, né? Justamente pela trajetória, já que o Niko Kovac, que era um treinador que quebrava muito essa tradição, foi algo que deu bastante errado, né? Embora o time tenha vencido o título, mas novamente, se vencer o título é porque o core, né, do Bayern, né, em termos de individualidades, ele é muito acima do que, do que já se tem na Alemanha. Aí fazendo, né, o mínimo, automaticamente o time vai acabar ganhando o título, né? E então eu acho que assim, voltando para o Hansi Flick, né, ele assumiu um time mal estruturado, um time que estava com muitas lesões no ano passado, né? Se a gente lembrar, a dupla de zaga que foi contratada, ela não jogou no ano passado, né, que é para ser o Lucas Hernandes e o Sully. O Sully já estava no time, mas o Lucas Hernandes ele foi contratado para ser um zagueiro pelo lado esquerdo e quase sempre lesionado. O Sully ainda se lesionou no início da temporada. Aí o Boateng, que estava meio que escanteado, se tornou até uma peça bem importante nessa passagem do Flick. Aí o Alaba, né, que se tornou zagueiro, terminou a temporada passada, né, a temporada do título da Champions, como talvez o melhor zagueiro da temporada. E isso com o Alphonso Davies também, que não era lateral, se tornando um grandíssimo lateral esquerdo. Então, assim, ele no meio de vários problemas, ele foi conseguindo achar muitas soluções, né, e soluções que se tornaram excelentes até no nível de Champions, né. Então, acho que para essa temporada certamente vieram uns reforços que
meio estranhos, né? Que novamente comprovam a tese de que o Bayern de Munique tem um elenco muito mal estruturado, né? Pelo Salihamidzic, né? Eu enxergo esse downgrade, né? E que talvez quando esse core acabar saindo, vai ficar muito mais claro, né? Como que o time tá tendo um certo downgrade, né? Mas, enfim, é triste a saída porque justamente pelo que eu falei, pelo que o Hansi Flick conseguiu fazer no início da trajetória dele, pela sequência, né? O time se manteve ainda muito forte, apesar dos problemas, apesar das lesões, o surgimento aí do Musiala, que para mim foi um dos destaques da rodada. Enfim, eu fico muito triste, né? Porque acaba sendo uma trajetória que não teve seu fim, que, né? Assim como o Adi Hütter lá no Frankfurt, né? A gente não viu o final daquele time, né? Porque o final daquele time seria ele jogar Champions, né? E ao mesmo tempo o Bayern de Munique sofre com o Hansi Flick, óbvio que de uma maneira muito diferente, né? Que é ele interrompendo uma trajetória do que poderia ter inclusive até uma dinastia dele mesmo, né? Com a própria trajetória dele, né? Enfim, eu fico muito triste porque o trabalho dele no Bayern de Munique foi muito bom, sempre tapando muitos buracos. Só que agora o Bayern de Munique ele acaba sendo um time que eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que é torcedor do Bayern. O cargo de treinador do Bayern acaba sendo uma coisa muito tóxica, porque desde que o Brazzo assumiu, muitas trocas de treinadores também, né? E também com problemas de diretoria, fora esses problemas de elenco. Enfim, é um problema que para o futuro o Bayern tem que ficar de olho. Pois é, passaram pelo cargo de treinador do Bayern de Munique nos últimos anos caras como o Niko Kovac, como o Carlo Ancelotti. Ninguém conseguiu dar uma sequência muito grande de trabalho, ninguém conseguiu ter uma sequência muito grande de trabalho. O Hansi Flick, muito vitorioso na sua primeira temporada, tinha a oportunidade de seguir aí por um longo período, mas esse relacionamento com o diretor esportivo, esse problema de relacionamento com o Brazzo acabou desgastando bastante a situação. E falando um pouco do jogo, chamou muita atenção mesmo a atuação do Musiala, jovem jogador do Bayern de Munique, que marcou 2 gols nesse jogo, quase fez um hat-trick, mas o terceiro gol foi tirado em cima da linha pela defesa do Wolfsburg. De qualquer forma, impressionante como o impacto do Musiala tem sido extremamente positivo, mesmo com pouca experiência de jogo. E falando da defesa do Wolfsburg, chama a atenção que uma das melhores defesas do campeonato em número de gols sofridos tenha sofrido 7 gols nas últimas 2 rodadas. Tudo bem que nessas 2 últimas rodadas a equipe enfrentou 2 dos 3 melhores ataques do campeonato alemão, o Eintracht Frankfurt e o Bayern de Munique. Mas serve de alerta aí para a equipe do Oliver Glasner, porque essas 2 derrotas consecutivas acabam comprometendo um pouco a corrida pela briga por vaga na Champions League. Não, sobre o jogo eu tenho algumas considerações. Na verdade, assim, eu acho que foi um jogo muito marcado por pressões, né, no meio do campo, e eu até acho que esse jogo ele tem um placar meio estranho por 2 motivos, né, principalmente pelas 2 áreas do Bayern de Munique, né, porque o Bayern de Munique, os gols que ele sofre são lances individuais, não digo individuais, no primeiro é individual, porque é o Thomas Müller que falha, né? Ele tem uma perda próximo da área, e no segundo é uma falha coletiva, né? Da defesa em si. Mas eu acho que assim, o jogo ele só aparentou estar realmente muito próximo por conta dessas falhas, porque se a gente for olhar em termos do jogo em si, eu acho que, principalmente no segundo tempo, eu acho que o Bayern de Munique ele dá uma resposta muito boa em termos de, principalmente a dupla, né, de defesa, o Lucas Hernandes, que fez uma semana, teve uma semana espetacular, porque, né, fez uma grande atuação contra o PSG, e agora teve de novo, né? Principalmente quando surgiu o 3-2, porque ele se torna um zagueiro muito seguro, né? Em situações de transição defensiva, em buscar o bote, em controlar a profundidade, além de ser, obviamente, um grande zagueiro em saída de bola, em condução, para fazer o time ganhar altura. Inclusive é ele, né, que encontra o Musiala
num dos lances, né? No lance da falha do Castle, né? Quem abre o lateral ali é o próprio Lucas Hernandes, né? E então, assim, para mim, esse jogo só teve próximo por conta dessa falta de contundência em alguns lances específicos que custaram 2 gols ao Bayern, e também no ataque com as diversas oportunidades que o Sané perdeu, né? O Sané perdeu muita chance no ataque, e isso acabou custando, né, ao Bayern uma vitória que poderia ter sido mais tranquila no ponto de vista de placar mesmo, porque eu acho que dentro do jogo em si, principalmente no segundo tempo, eu não enxerguei uma ameaça muito grande, né? Principalmente com o Wolfsburg precisando fazer mais um gol para o empate. O time só teve 3 finalizações, né? E elas foram bem espaçadas. Então, assim, acho que o jogo poderia ter sido mais tranquilo para o Bayern se tivesse um pouco mais de contundência nas 2 áreas. E a partida do Musiala é novamente muito boa, né? Ele é um jogador muito jovem, é um jogador que confirma muito essa capacidade que ele tem de trabalhar muito bem em espaços reduzidos, e que ele também tem gol, né? Ele tem essa finalização dentro da área, que ele já demonstrou, né? Então acho que é um jogador que é bom a gente ficar de olho. Ele está jogando um pouco mais diferente, né? Jogando aberto pela esquerda, mas com muita tendência a aparecer por dentro, até porque ele é meio campista. Então acho que foi um jogo interessante por esses aspectos. E Musiala que marca um gol parecido pela segunda rodada consecutiva. O gol que ele fez agora contra o Wolfsburg, o primeiro, foi bem parecido com o que ele marcou contra a Union Berlim, no sentido dele mostrar muita agilidade com as pernas para fazer a bola ir de uma perna para outra com velocidade e driblar os zagueiros dessa forma para então concluir para o gol. Mostra realmente bastante qualidade esse jovem jogador do Bayern de Munique. Agora, antes da rodada começar, a gente pensava que seria uma boa rodada para talvez o Leipzig conseguir diminuir a diferença para o Bayern de Munique. O compromisso do Leipzig, em teoria, era mais fácil. O Bayern foi visitar o Wolfsburg, que ainda briga por vaga na Champions League. E o Leipzig recebeu o Hoffenheim na Red Bull Arena. Hoffenheim que já não briga mais por muita coisa nesse campeonato. Mas o que aconteceu acabou sendo o contrário. Em vez da diferença para o Bayern de Munique diminuir, ela aumentou. Isso porque o time de Julian Nagelsmann empatou em 0-0 contra o Hoffenheim, jogando em casa, como eu falei. Poulsen chegou a fazer o gol que seria o da vitória, chegou a fazer 1-0 nos acréscimos do segundo tempo, mas esse gol acabou sendo anulado por um sutil toque na bola, no braço do Poulsen. Por muito pouco o Leipzig não conseguiu essa vitória lá no finalzinho. Mas não é também, Xará, como se o Leipzig tivesse conseguido pressionar e criar diversas chances de gol contra o Hoffenheim. Pelo menos do que eu vi da partida foi o contrário. As defesas prevaleceram e foi uma partida surpreendentemente boa do Hoffenheim no aspecto defensivo. Sim. E muito também por conta do Leipzig, porque eu observei, principalmente durante o primeiro tempo, uma equipe que errava muito nas trocas de passe, nas decisões para sair jogando. Eu senti que o Upamecano talvez em algum momento poderia forçar menos bolas, tentando visar a última linha, porque aquilo não estava funcionando. Ele estava num dia ruim nas bolas longas, e tanto que no segundo tempo ele muda um pouco a forma dele sair, apresentar a saída, apresentando mais a bola mais para o Haidara, mais pelos lados, que era o que deveria ser feito, na minha visão, naquela altura, porque, como eu disse, no primeiro tempo, muitos lançamentos errados, e estava fácil para o Hoffenheim controlar a profundidade, como o Vinícius falou ali atrás. Mesma coisa, o time do Hoffenheim estava muito compacto, estava muito próximo. Isso dificultava as trocas de passe por dentro, e consequentemente, você ter algum tabelamento, alguma possibilidade de finalização. E nas poucas vezes que o Leipzig conseguiu fazer isso no primeiro tempo, a gente viu algum chute, a gente viu alguma definição de jogada. E nisso aí eu ressalto principalmente o Sabitzer e o Forsberg, que nas poucas vezes que a bola chegava ali por dentro, eles conseguiam interagir, conseguiam trocar bons passes e gerar alguma finalização. E esse foi o grande segredo do Hoffenheim, eu diria, porque você tirar esse espaço por dentro, você tira o ponto central da criatividade do Leipzig, e fez com que o Leipzig tivesse que ter uma força exterior, ou seja, pelos lados, muito grande,
E não foi uma grande tarde do Angelinho. Ele também estava voltando de lesão, a gente super entende isso. E tanto que quando o Haidar entra no segundo tempo, o Leipzig ganha uma força maior pela esquerda, né? Você ativando sempre o lado contrário, sempre visando o centroavante ou o Tyler Adams, que também apareceu bastante no segundo tempo, ou em condução, ou atacando a área, como numa cabeçada, num cruzamento. Se não me engano, quem fez até foi o Forsberg. Então, foi nisso aí que o Leipzig fez no segundo tempo que deu mais produtividade. E no Hoffenheim, foi não só essa questão defensiva, o que faltou muito ali foi a parte da ofensividade, né? O Rutter, que entrou no jogo, foi até uma surpresa na escalação, conseguia proteger bem, conseguia fixar bem a atenção dos zagueiros, conseguia atrair e arrumar espaço para quem vinha de trás, mas o Hoffenheim falhou muito ali, principalmente no primeiro tempo, na hora da conclusão. E até teria visto no segundo tempo, porque o Kramaric não estava numa tarde boa, não estava acertando aquilo que ele visava fazer. Isso complicou um pouquinho esse jogo de transição do Hoffenheim para ser mais assertivo e mais efetivo. A mesma coisa também diria do Skov, não foi uma tarde tão boa assim. A defesa se portou muito bem, né? Mas o ataque assim mesmo para gerar mais perigo ainda ao Leipzig não achei tão boa. E tá difícil sair gol em jogo do Hoffenheim. Nas últimas 2 rodadas tivemos 2 0-0 em jogos da equipe comandada pelo Sebastian Hoeneß. Na rodada passada, um 0-0 bem monótono contra o Bayer Leverkusen, agora esse 0-0 contra a equipe do Leipzig. E se a gente somar os 2 jogos, o Hoffenheim teve um total de 0 chutes no alvo. Não fez o goleiro adversário trabalhar em nenhuma das últimas 2 partidas. E também não foi uma partida boa do Leipzig ofensivamente. O Angelinho, como o Guilherme falou, estava voltando de lesão. Foi o primeiro jogo dele após se recuperar da lesão. Mas acabou não contribuindo muito. Apesar do Leipzig tentar usar muito ele na esquerda e o Mukiele na direita, os dois bem adiantados, bem colados na lateral, sendo acionados com alguma frequência, mas os dois não conseguiram fazer a diferença no jogo. E o Leipzig só teve, se o Hoffenheim não teve nenhuma finalização no alvo nos últimos 2 jogos, nesse jogo o Leipzig só teve 2 finalizações no alvo, a menor marca do time nessa temporada na Bundesliga, empatado com outros 4 jogos. Vinícius, acho que de fato os principais destaques individuais da partida acabaram sendo os zagueiros, né? O trio do Leipzig dominando o Rutter, o centroavante do Hoffenheim. Toda vez que ele era lançado no ataque do Hoffenheim, ele era basicamente engolido por Upamecano, Konaté ou Orban. Enquanto isso, Richards e Posch fizeram um ótimo trabalho protegendo a área do Hoffenheim. Richards, para mim, pelo menos, foi o grande destaque individual da partida. Justamente ele, que é um cara emprestado pelo Bayern de Munique, ajudando o Bayern de Munique vestindo a camisa do Hoffenheim. Esse jogo foi... acho que no primeiro tempo acho que ele ficou bem evidente isso. Como ele foi um jogo muito marcado pelos planos defensivos dos 2 times, né? E aí vocês falam do Angelinho, que realmente não fez um grande jogo, mas eu também acho que ele e o Mukiele, eles foram muito prejudicados pelo plano do Nagelsmann, né? Porque o Leipzig, ele começa o jogo ofensivamente com uma estrutura ofensiva muito esquisita, né? Na verdade, meio que praticando um pouco do que a gente pode chamar de jogo de posição, porque os 2 alas, né, o Mukiele e o Angelinho, com bola no início do jogo, eles estavam basicamente na mesma linha do Forsberg, né? Então era meio que um trio. Enquanto que o Olmo, né, no meio campo ficava meio que uma linha de 4, né? Porque da direita para a esquerda, Dani Olmo, o Adams, o Sabitzer e o Nkunku, eles meio que formavam uma linha de 4. Com o Olmo e o Nkunku sendo meio que uma espécie de alas, né, em saída de bola. Eles formando essa linha de alas, movimento muito estranho. Talvez isso aconteceu porque o jogo ficou muito marcado pelos 2 times por marcações individuais no primeiro tempo.
Então, o Hoffenheim ele começa jogando num 4-3-3 com o Grealish, Samassekou e o Kramaric, né? O Kramaric já começa o jogo como interior esquerdo, justamente marcando cada um dos jogadores do Leipzig, né? Então, isso ficou muito marcado no centro do campo, essas marcações, enquanto que o próprio Leipzig também responde com marcações individuais em todos os jogadores. Até por isso que ele defende em 5-3-2, que é justamente para encaixar em todos os jogadores do Hoffenheim, né? E aí também a gente tem de novo um duelo defensivo marcado ali no meio campo. Tanto que no primeiro tempo, se a gente for ver bem, não teve jogo, né? Não teve jogo em si, né? Não teve ocasiões em si, e aí realmente as melhores ações ficavam para quem conseguia trabalhar nesse espaço reduzido, né? No caso do Leipzig, o Forsberg e o Sabitzer, né? Principalmente acho que no segundo tempo, isso fica bem evidente, mas daí no segundo tempo a gente tem muito um cenário de ataque contra a defesa, até porque depois entra o Sorloth, né? E eu acho que realmente faltava muito essa profundidade para a equipe do Leipzig, que na verdade eu acho que isso é o que falta na temporada inteira, desde que saiu o Timo Werner, e talvez até por isso mesmo que o Leipzig vai atrás agora do Brobbey, né, que joga no Ajax, e que é justamente esse tipo de atacante, muito profundo, um jogador que busca muitos desmarques, é muito forte, embora não seja tão alto, e faltou isso, né, e aí no segundo tempo o Nagelsmann tentou, né, e inclusive o Poulsen também entrou no segundo tempo, fez um gol que foi anulado, logo no último minuto, né, mas faltou essa profundidade, acho que ficou bem claro isso no primeiro tempo. Por parte do Hoffenheim, além do Richards, o Grealish fez um grande jogo, acho que em termos do que ele poderia fazer nesse pouco espaço defensivo, né, nesse espaço reduzido que teve no centro do campo, justamente por ser um jogo muito marcado por pressões e por duelos. Eu acho que o Grealish fez um grande jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Mas, enfim, o Hoffenheim é um time que também falta qualidade, tanto individual, mas tanto em estrutura, para poder ameaçar ofensivamente. Eu acho que esse foi mais uma vez um jogo que isso ficou bem claro. Eu também gostei, só para dizer outro ponto do Hoffenheim, eu também gostei do Sessegnon. É um cara que ali na defesa sustentou bem a linha, um cara que no momento que vinha as trocas de corredor da esquerda para a direita, ele estava muito bem ali nas coberturas, eu também gostei dele. A gente não viu tanto ele ofensivamente, mas defensivamente também teve uma partida bem correta. Só para fechar mesmo, eu curti a atuação dele. Foi uma atuação bem digna da equipe do Hoffenheim, mas a equipe do Sebastian Hoeneß já não vence no campeonato há 5 rodadas. São 3 derrotas nesse período. A equipe que já não corre grande risco de rebaixamento, mas nas últimas rodadas se distanciou um pouco da metade de cima da tabela. Um jogo mais movimentado que tivemos nessa rodada aconteceu lá no Borussia Park, onde o terceiro melhor ataque da Bundesliga, o do Eintracht Frankfurt, acabou passando em branco e o time ainda sofreu 4 gols. Só que o personagem principal, a grande história desse jogo e uma das grandes histórias da rodada, estava no banco de reservas. Adi Hütter, treinador do Eintracht Frankfurt, será o treinador do Borussia Mönchengladbach, justamente o adversário desse final de semana na próxima temporada. Adi Hütter, que já vem fazendo um bom trabalho nessa equipe do Frankfurt, Vinícius, e já conversava, segundo uma notícia que eu li nesse final de semana, já conversava com o Borussia Mönchengladbach em fevereiro, mas a confirmação só veio nos últimos dias de que vai haver essa troca de treinador. E é preocupante para o Frankfurt não só pela saída do Adi Hütter, mas também de boa parte da estrutura de futebol dentro do clube. Fred Bobic, diretor esportivo, vai para o Hertha Berlim. Bruno Hübner, outro cara importante também na gestão do futebol do Eintracht Frankfurt, que estava ali um grau abaixo do Fred Bobic na hierarquia, também vai sair do clube. Então é uma equipe que possivelmente vai conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League, ou pelo menos da Liga Europa, mas que vai passar por grandes mudanças ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. Exatamente, vai precisar de uma grande resposta, né? Assim como o Gladbach fez com a saída do
após, né, a saída do Marco Rose, né? Ele precisava dar essa grande resposta e deu, né, buscando o Adi Hütter. O Frankfurt agora vai também ter que dar essa grande resposta, né? E realmente soava muito estranho, né, a saída dele, porque ele finalmente estava conquistando uma vaga na Champions. Tem uma passagem, né, muito interessante já pelo Frankfurt, porque quando ele chega, ele consegue montar um trio de ataque muito de nível de Champions League, realmente, né? E ele perde essa estrutura ano passado, e aí consegue meio que fazer um Frankfurt, né, 2.0 ali, em termos de máquina ofensiva, tendo muito Kostic como esse jogador mais importante, né, sendo o cara que concentra, né, as principais jogadas de ataque do Frankfurt, ou pelo menos é de onde nascem, né, as jogadas, com o Kamada sendo muito importante nessa estrutura também, justamente para direcionar o fluxo para a esquerda. E aí, cara, na área tem o André Silva sendo o cara que talvez quem mais acaba sendo beneficiado, né? Assim como foi o Jovic naquela primeira máquina ofensiva do Frankfurt. O jogador mais importante era o Haller, mas era o Jovic quem acabava se aproveitando muito em termos de números, né, naquele Frankfurt. E é uma pena justamente por isso, falei lá no início. É uma história que acaba sendo interrompida, porque é uma trajetória, né? Então seria muito interessante, seria o ápice do projeto, o próprio Adi Hütter poder jogar Champions, né, no ano que vem. Mas, enfim, ele sai e aí fica bem claro, né? Porque no mesmo dia também o anúncio da saída do Bobic também é anunciado, né? No mesmo dia que é confirmada a saída do Adi Hütter, né? Daí faz todo o sentido, né? Do porquê que ele sai. O time acaba demonstrando, talvez para ele, uma certa indefinição em termos de futuro. E aí o Gladbach, que aparentemente está muito estável nesse sentido, ele acaba sendo novamente um destino interessante, né? Mas, novamente, eu acho que para o Gladbach é um time que está demonstrando ter também uma certa ambição, porque a chegada do Marco Rose, ela já demonstra isso, né? Porque o time havia conquistado uma vaga na Champions, que não era com ele, né? E na verdade foi com ele, mas a temporada anterior foi muito boa, né? Sem ele, então poderia ter uma manutenção de técnico, não. O time buscou um passo adiante e agora com essa saída, né, do Marco Rose, que é uma grande perda que o Gladbach tem, o time precisava dessa resposta e conseguiu com o Adi Hütter, né? E sobre o jogo, foi um jogo curioso, porque o Adi Hütter ele realmente foi muito superado pelo Marco Rose, porque foi um jogo marcado não pela pressão alta, né, do Gladbach, que nem não pressionou nesse jogo, e eu acho que isso faz muito parte da estratégia, porque foi um jogo defensivamente muito bom. Eu acho que essa rodada, acho que ela fica marcada justamente por isso, por jogos defensivamente bons, de diversos times. E o Gladbach é um desses, porque ele joga ali num 4-4-2, na altura média, com os pontas muito pendentes dos zagueiros laterais, né, do Frankfurt, que são os zagueiros que abrem muito, né, com bola. Então a gente viu um Frankfurt com muita dificuldade para poder produzir justamente num cenário onde que ele teria muita bola, e ele realmente teve 60% de posse de bola em boa parte do jogo, chegou a ter 65% em determinado momento, e o jogo ele foi muito interessante nesse sentido, justamente pela atuação defensiva que teve o Leiner sobre o Kostic em algumas situações, e também pelos momentos com bola do Hoffmann. Acho que o Hoffmann fez um grande jogo, saiu lesionado, né? Tomou uma bolada na cara, inclusive saiu desacordado, enfim, os gols acabaram caindo no segundo tempo, né? O time do Frankfurt também defendeu muito mal as bolas paradas, né? O Trapp também acaba falhando um dos gols, no 2-0, e aí no finalzinho ali o time fez o 4-0, que é bem clássico de quando o time que está perdendo está buscando o gol da honra a todo custo, e aí num contra-ataque vai lá o outro time que está vencendo e liquida de vez, né? Que foi o que aconteceu. Mas foi um jogo muito marcado justamente pelo plano defensivo muito bem estruturado, né, do Marco Rose contra o Adi Hütter, que está sofrendo como a gente pode chamar de a lei do futuro, né, ou lei do futuro ex, né. Foi um jogo muito interessante por esse tipo.
curioso mesmo que foi anunciada essa mudança do Adi Hütter na semana passada e justamente o confronto seguinte seria um Eintracht Frankfurt contra Borussia Mönchengladbach. E reforço o que disse o Vinícius, foi uma partida realmente boa do Borussia Mönchengladbach, pela tarefa dificílima que tinha o Lainer ali do lado direito, que é defender contra o Filip Kostic. O Lainer fez uma atuação muito boa, o Ben Sebaini também do outro lado foi extremamente eficiente na defesa, e a equipe do Gladbach acabou de fato ganhando o jogo graças às bolas paradas. A equipe do Marco Rose teve 7 escanteios na partida, e 3 deles deram origem a gols do Borussia Mönchengladbach, 3 deles se transformaram em gols, justamente os 3 primeiros gols da equipe do Gladbach. Gladbach que possivelmente não vai jogar nenhuma competição europeia na próxima temporada, mas vai ter o reforço no banco de reservas, já que o Marco Rose vai embora, o Adi Hütter vem para ocupar o seu lugar. E já falamos aqui de derrota do Wolfsburg, falamos agora da derrota do Eintracht Frankfurt, e quem se empolgou com tudo isso aí foi a equipe do Borussia Dortmund, porque na briga por uma vaga na Champions League, os aurinegros ganharam bastante espaço nessa rodada. A equipe comandada pelo Edin Terzic entrou em campo nesse domingo, no jogo que fechou a rodada, e goleou o Werder Bremen por 4-1, Xará. Num jogo que desde o começo parecia que ia ser um grande ataque contra a defesa. No início parecia que ia dar ruim para o Borussia Dortmund, né? Porque na primeira chance em contra-ataque que o Werder Bremen teve, o Rashica marcou 1-0, mas ainda no primeiro tempo o Borussia Dortmund assumiu as rédeas do jogo novamente, conseguiu virar o placar para 3-1 e ainda aumentou para 4-1 já ali no final, sem sofrer muitos sustos. O Werder Bremen no segundo tempo até tentou sair um pouco da defesa, incomodou um pouco o Marvin Hitz, mas não o suficiente para diminuir o prejuízo. Sim. Eu acho que é um jogo que só solidifica o processo da equipe desde que o mês de março começou, né? É uma equipe que a gente já vê uma estrutura bem definida, com as peças ainda tem alguma outra dúvida assim, pelas lesões e também pelo nível que alguns jogadores têm apresentado, mas é uma equipe que já estabelece um padrão tático muito bom de ver. E hoje não foi diferente. Eu gostei bastante das dinâmicas que aconteceram, até mesmo antes do 1-0, apesar de muitas dificuldades de acertar no terço final. Um jogo, eu acho que em nenhum momento, talvez ali, óbvio, no 1-0 do Bremen, dá um certo risco de você achar que a equipe vai perder. Mas como o empate veio razoavelmente num tempo bom, foi um gol importante ali do Reina, não só pelo atleta, para retomar a confiança, mas também para assentar o Borussia psicologicamente no jogo. Ainda mais se a vantagem do Bremen se arrastasse por mais tempo. E a gente sabe os problemas psicológicos que o Borussia tem durante a temporada e outros também já passaram. É uma equipe que psicologicamente sente muito as circunstâncias da partida. E com o gol logo em seguida também, o gol de pênalti do Haaland e o outro gol logo também, foi um gol, acho que 3 gols em 14 minutos. Foi um intervalo assim muito próximo para abrir a vantagem e dar esse conforto. E eu acho que até mesmo defensivamente a equipe não sofreu tanto. A pressão alta, apesar de a gente ter cedido 3 transições para o Werder Bremen no primeiro tempo, ou pelo menos 2, se me falha a memória. Eu tô meio bêbado, galera, me esquenta, então eu posso estar esquecendo. Tomando uma cervejinha, meu aniversário é amanhã, mas começaram aqui as coisas aqui hoje, então tô meio bêbado. Passa no antidoping, cara, hoje. Hoje eu não tô no antidoping não, cara. E aí foi nessa. O Borussia não sofreu tanto com a parte defensiva, né, nos contra-ataques. E assim foi levando o jogo, né? O segundo tempo foi aquela coisa mais arrastada, né? Porque o jogo estava muito controlado. Apesar das vezes o Bremen ali, a partir dos 20 minutos, dá uma estocada ou outra. Mas depois ele saiu 4-1 ali. Que eu pensei que o Kahn, ele ia ser tão desgraçado comigo que ele ia meter um gol na véspera do meu aniversário e falar: olha ali, seu otário. Eu fiz gol, seu otário. E aí ele fez. Aí, graças a Deus, a transmissão delegou o gol ao Hummels. Enfim, foi esse o jogo. Um jogo muito tranquilo. Uma vitória importante, principalmente no aspecto psicológico, né?
porque o Borussia, todo mundo meio que já vinha, vai perder o Haaland, vai perder o Sancho para a próxima temporada, porque não vai jogar a Champions League, e que recoloca o Borussia na briga pelo campeonato. Recoloca o Borussia na briga por vaga na Champions League, Vinícius, e achei extremamente importante para o Borussia Dortmund nesse jogo de hoje, ainda pelo menos empatar e principalmente virar o jogo antes do intervalo, porque com 1-0 do Werder Bremen logo no início do jogo, havia uma chance muito grande, havia um risco enorme de ficar aquele jogo complicado em que o Borussia Dortmund não consegue entrar na grande área, não consegue ameaçar o goleiro adversário e fica ali sempre naquela margem de risco de sofrer um contra-ataque e ficar num buraco ainda maior. Teve a competência do Gio Reyna para converter um belo chute de fora da área quando o Borussia Dortmund não conseguia chegar muito perto da meta do Werder Bremen, e logo na sequência um pênalti convertido pelo Haaland, que conseguiram tranquilizar bastante a situação. Exatamente, acho que os gols, né, logo no primeiro tempo, eles facilitam muito, porque o segundo tempo ele realmente é muito tranquilo, por mais que o Werder Bremen até teve ali algumas finalizações, tá, algumas chances, mas nada que pudesse de fato ameaçar o resultado, né, no segundo tempo pro Dortmund. Acho que o pior momento do jogo no time realmente foi no início, e né, o gol, né, que o time sofre, porque uma coisa que eu acho que foi muito importante, né, e que acabou beneficiando indiretamente o Borussia Dortmund, foi a pausa por lesão do Leonardo Bittencourt, porque existe inclusive até um momento que é bem possível perceber que o Terzic fala com o Dahoud, ele começa a fazer várias orientações, né? E aí eu comecei a prestar atenção na diferença dos movimentos do Dahoud depois desse momento, né? E aí sim a melhora com bola, né? Principalmente do Borussia Dortmund, porque o Borussia Dortmund teve um plano de jogo que pareceu realmente muito... ele esperava o que ia acontecer, que ia enfrentar um adversário que ia ter uma postura muito passiva, que ia defender muito próximo da área, tanto que né, o meio campo é Brandt, Bellingham e Dahoud, né? Então são três jogadores que mais voltados realmente para atacar, mais voltados a finalizações, né? No caso do Bellingham, ele é muito mais de finalização. Eu acho que em grande parte do jogo ele se tornou até uma peça bem inútil durante o jogo, né? Porque nesse espaço mais reduzido ele não é um jogador que vai acabar somando tanto, como foi o caso do Musiala lá no jogo do Bayern, mas até o 1-0, né, até a pausa para o 1-0, não se via muito a atuação dos interiores, né, por parte do Borussia Dortmund, né? Então era um jogo muito focado nas laterais, os dois laterais e os dois pontas, né, os dois extremos, e com os dois extremos também muito presos, né, aos lados do campo. Então tem essa pausa, o Dahoud, ele começa a se tornar meio que um terceiro zagueiro em saída de bola. Então o time do Borussia Dortmund começa a sair numa estrutura 3+2 e os extremos começam a aparecer mais por dentro. Inclusive o lance do gol é exatamente isso, né? O Giovanni Reyna, ele inicia o lance, né? Ele começa aberto, ele busca um passe interior e aí quando a bola volta para ele, ele está por dentro, inclusive para buscar a finalização. É um golaço, inclusive. E eu acho que só para adiantar. O meu também, né? Achei realmente um golaço. E a partir desse gol de empate se torna muito fácil, né, a atuação do Borussia Dortmund, né? Porque, primeiro, como vocês bem falaram, não deixou se tornar o drama que seria que se deixasse esse placar ir para o intervalo, né? Aí sim ia virar realmente um drama, ia dificultar as coisas. E logo depois sai, né, o gol da virada, né, no pênalti ali. E mais na frente, de novo, o Giovanni Reyna participando do lance, né? Sai o terceiro gol, né? Um bate-rebate ali na área, mas com uma saída errada, né, do Friedel, né? Que fez uma partida bem ruim também. E aí na área o Giovanni Reyna busca depois ali o desequilíbrio posterior. E aí na área o Haaland marca o gol. O Haaland também estava algum tempinho sem marcar gols em casa, né? Pelo Borussia Dortmund. E conseguiu marcar 2.
né? E aí logo no segundo tempo foi muito mais uma questão realmente de administrar. Foi um segundo tempo muito tranquilo, e eu acho que é uma vitória importante justamente depois de tropeços, né, de Wolfsburg e de Frankfurt, que dá uma certa esperança, né, pro Borussia Dortmund buscar uma vaga na Champions. O Werder Bremen, por outro lado, perdeu os últimos 5 jogos na Bundesliga, tem 30 pontos, está 4 pontos acima do Hertha Berlim, que é o time que disputaria os playoffs no momento. Mas olha, se continuar nesse ritmo, a galera de baixo tem pontuado nas últimas rodadas, então a equipe do Florian Kohfeldt pode passar alguns sustos em relação a rebaixamento daqui até o final do campeonato. Quem também se empolgou nessa rodada com os tropeços de Wolfsburg e Eintracht Frankfurt foi a equipe do Bayer Leverkusen, que venceu novamente, conseguiu uma vitória contra o Colônia nesse sábado. Uma vitória tranquila também por 3-0, apesar de sofrer alguns sustos. O Colônia acertou a trave do Lukas Hradek por 2 vezes, mas nos contra-ataques o Bayer Leverkusen venceu o jogo, graças principalmente a Leon Bailey e Moussa Diaby. Os dois foram decisivos para essa vitória. Esse jogo que foi o de menor posse de bola do Leverkusen na temporada, nessa Bundesliga, 43% de posse de bola para o Bayer Leverkusen. Xará, a gente falar de um Bayer Leverkusen com menos posse de bola que o adversário, ainda mais considerando que o adversário é o Colônia, e vencendo o jogo apostando basicamente nos contra-ataques, é algo que a gente se surpreenderia há algumas semanas, já que o time era treinado por Peter Bosz. Mas agora, com o Hannes Wolff no comando, esse novo Bayer Leverkusen já vai mostrando uma nova cara. Sim, com certeza. Eu acho que os dois times, né? Ontem também teve a estreia do Friedenheim Funkel no Colônia. E foi um primeiro tempo, acho que para o Leverkusen um pouco caótico, né? Porque sai 1-0 muito cedo, um belo gol do Leon Bailey, né? Depois de uma jogadaça ali do Diaby. E o Werder Bremen, o Leverkusen começa a tentar circular a bola, um pouco mais de lentidão, tentando encontrar algum espaço por dentro, para fazer o seu jogo, controlar um pouco mais as ações e chegar com paciência ao ataque. Só que o time do Colônia estava muito, fazendo uma comparação bem próxima ao que o Hoffenheim montou, né? Conseguiu concentrar bem as ações do centro, fechar bem o corredor central, marcando bem individual mesmo, às vezes em alguns momentos, e limitando esse primeiro passe, principalmente dos centrais, dos zagueiros do Leverkusen, sejam bons. E aí ficou muito naquilo, né? Bola tentando abrir bem o Wendel e o Jedvai pelos lados, para você tentar alargar o campo e fazer com que a bola entre por dentro. Mas também não funcionou muito, e assim o Leverkusen foi tentando entregar mais a bola para o Colônia e em transição machucar eles, né? E foi até que assim nasce o segundo gol. Um escanteio no segundo tempo já, isso. E vem um bate-rebate bem maluco. Ela sobra ali, sai uma jogadaça, sai um drible desconcertante do Bailey, do Diaby no Erizibui, e ele faz o 2-0. E esse tempo de gols do Leverkusen faz com que o jogo fique mais tranquilo. O Leverkusen abre o placar no primeiro tempo aos 5 minutos e aos 6 ou 7 minutos do segundo tempo, 8, 9, faz o 2-0. E aí você lima qualquer chance do Colônia, que não vinha nem jogando mal. Foi um Colônia, eu até citei no Twitter, que era um Colônia mais divertido em 23 minutos do que a temporada inteira. Porque não era um passe improdutivo, não era um chutão aleatório, não era uma bola longa aleatória tentando romper a última linha do adversário com ataque, um ataque de desmarque de ruptura. Era um Colônia consciente, você via que tinha boas jogadas ali com o Kainz, com o Yannis Horn pelo lado esquerdo, e você tendo o Jonas Hector como elemento surpresa dentro da área para pesar na última linha. Tanto que ele tem 3 chances no jogo, ele tem uma cabeçada para fora, ele tem uma bola parada, um chute na trave, e ele tem uma finalização também para fora. Então foi um ator importante para o Colônia no jogo. Só que depois do 2-0 e a pressão pelos resultados faz com que o Colônia se desespere
e nada dá muito certo, né? Os passos não começam a entrar, as finalizações também não saem, e isso deu uma tranquilidade ao Leverkusen, que conseguia circular a bola e calmamente controlar a partida. E o terceiro gol já sai no final do jogo, em transição, e mata o Colônia de vez. Colônia que corre sério risco de rebaixamento, é o penúltimo colocado na tabela da Bundesliga, não venceu nenhum dos seus últimos 9 jogos no campeonato e está 3 pontos atrás do Hertha Berlim. O Hertha que está ocupando a 16ª colocação, posição que levaria o time para o play-off contra o terceiro colocado da segunda divisão. E o Hertha, que também é um personagem importante dos últimos dias na Bundesliga, apesar de não ter entrado em campo. O jogo entre Hertha Berlim e Mainz fecharia essa 29ª rodada da Bundesliga nesse domingo, mas esse jogo e os próximos 2 jogos do Hertha Berlim precisaram ser adiados porque todo o elenco do Hertha foi colocado em quarentena. Nos últimos dias foram revelados alguns casos positivos para coronavírus no elenco do Hertha Berlim. O treinador Paul Dardai foi infectado. Um dos assistentes dele, o Admir Hamzagic, também foi infectado. Dodi Lukebakio, Marvin Plattenhardt, além do Rune Jarstein. E o caso do Jarstein é bem importante, é bem significativo, porque ele precisou ser internado num hospital. Ele teve alta nesse domingo, mas no sábado, na verdade, mas precisou de um cuidado mais especial, sofreu consequências um pouco mais graves por conta da doença. E em razão desse pequeno surto de coronavírus dentro do Hertha Berlim, a equipe toda foi colocada em quarentena e vai precisar ficar isolada até pelo menos o dia 30 de abril. E daí em diante, o Hertha vai ter basicamente 6 jogos para disputar em menos de um mês para finalizar a temporada. Um calendário apertadíssimo para a equipe do Paul Dardai, que está nessa briga intensa para fugir do rebaixamento. E agora mais um obstáculo é colocado no caminho da equipe da capital da Alemanha. E bom, para a gente passar para os outros jogos que aconteceram nessa rodada, vamos começar falando sobre um outro time da capital. O Union Berlin recebeu o Stuttgart e venceu por 2-1. Um duelo para se manter vivo na briga por vaga pela Liga Europa. Jogo em que Christopher Trimmel foi protagonista mais uma vez. O lateral direito do Union teve 2 assistências no jogo. Também no sábado, o Augsburg e o Arminia Bielefeld ficaram no 0-0. O segundo 0-0 dessa rodada. Também tivemos a goleada do Freiburg contra o Schalke. Schalke que, como dissemos, pode ser rebaixado, pode ter o rebaixamento confirmado na próxima rodada. E é isso. Foram esses os 3 outros jogos da rodada. Xará, Vinícius, querem destacar algum ponto dessas partidas? Não, mas foi um grande jogo novamente do Union Berlin. Eu assisti o jogo e foi um jogo que também poderia ter sido mais tranquilo, no sentido de que o time produziu bastante, com uma grande atuação do Trimmel, né, sendo muito acionado. Foi um jogo bem interessante, uma superioridade bem evidente também, apesar do gol que sofreu. E só mais uma notícia sobre a equipe do Stuttgart. Também nos últimos dias foi confirmado que Gonzalo Castro não terá o seu contrato renovado com o Stuttgart após 3 temporadas defendendo as cores do Stuttgart. Castro tem 33 anos e é o jogador mais velho dentro de um elenco que é bem jovem. Então o Stuttgart, na verdade, vai aí em busca de ainda mais renovação dentro do seu grupo. E bom, já que passamos por todos os jogos dessa rodada da primeira divisão da Bundesliga, vamos agora para a segunda divisão, com os destaques do Thiago Barbosa.
Olá pessoal do Chucrute FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 29ª rodada da Zweite Liga, exceto os jogos entre Sandhausen e Hamburgo que jogarão na quinta-feira, Karlsruhe Big Aue e Nuremberg Rostenkiel que jogarão nos dias 26 e 27 de abril. Vamos lá o que aconteceu nesta 29ª rodada da Zweite Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Greuther Fürth e ficou no 2-2. O Eintracht Braunschweig recebeu o Paderborn e ficou no empate sem gols. No jogo do sábado, o São Paulo recebeu o Lanterna Augsburg Kickers e os Piratas venceram pelo placar de 4-0. Nos jogos de domingo, o Bochum, atual líder do campeonato, recebeu o Hannover 96. Numa partida de 7 gols, os camundongos venceram por 4-3. Na Baviera, o Johannesburg recebeu o Heidenheim e a equipe de Frank Schmidt venceu pelo placar de 3-0. No outro jogo que aconteceu no domingo, o Osnabrück, lutando contra o rebaixamento, recebeu o Fortuna Düsseldorf e a equipe de Uwe Rosler venceu pelo placar de 3-0. A classificação ficou assim: o Bochum na liderança isolada com 57 pontos, seguido do vice-líder Greuther Fürth com 51 pontos. E na terceira colocação, o Hamburgo com 50 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Osnabrück em 16º com 26 pontos, seguido do Sandhausen com 25 pontos e o último colocado, o Augsburg Kickers, com 20 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 29ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Para a gente chegar na reta final dessa edição do Chucrute FC, tivemos também Frauen Bundesliga nesse final de semana e com resultados importantíssimos. O Bayern de Munique deixou pontos pelo caminho pela primeira vez nessa temporada da Bundesliga. Depois da eliminação, ou melhor, o Wolfsburg foi eliminado na Champions League, o Bayern seguiu para a semifinal, mas o Bayern foi derrotado nessa rodada pelo Hoffenheim. O Bayern de Munique chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Hoffenheim, que é o terceiro colocado na tabela, conseguiu uma virada incrível, uma virada impressionante para impor ao Bayern de Munique a sua primeira derrota nessa temporada. E quem se aproveitou disso foi o Wolfsburg. O Wolfsburg venceu nesse domingo também um jogo apertadíssimo contra o Freiburg, venceu por 3-2 e diminuiu a diferença para 2 pontos. 2 pontos é a vantagem do Bayern de Munique na liderança da Frauen Bundesliga, sendo que ainda temos o confronto direto entre líder e vice-líder daqui a algumas rodadas. Confronto que já aconteceu na Copa da Alemanha Feminina, o Wolfsburg eliminou o Bayern de Munique e vai ser um confronto também importantíssimo na Frauen Bundesliga. Para a gente fechar essa edição do Chucrute FC, vamos com os destaques individuais e com o golaço da rodada. Quero o seu voto primeiro, Xará. Bom, meus destaques da rodada: Sabitzer, Reina e Musiala. Não necessariamente nessa ordem, mas para dizer eles é isso. E os gols o gol, né? É o Reina. O primeiro por empate contra o Werder Bremen. E para você, Vinícius, quais são os seus votos? Musiala, Reina e Leiner. E o golaço é o do Giovanni Reina. Temos uma unanimidade, então, em relação ao gol. Também vou do Giovanni Reina, mas fazendo uma menção honrosa ao segundo gol do Günther pelo Freiburg e ao segundo gol do Bailey, o 3-0 do Bayer Leverkusen, numa bela jogada individual do jogador jamaicano. Em relação aos destaques individuais, eu voto no Bailey e no Günther e também no Chris Richards, zagueiro do Hoffenheim. E assim a gente encerra mais uma edição do Chucrute FC, edição em que repassamos os destaques da 29ª rodada da Bundesliga. Agradeço a você, Xará, agradeço a você, Vinícius, pelos comentários, pela participação nessa edição do podcast. Agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.